Bom, aqui agora na aula 1, eu esqueci de falar na aula 0 que é bom você salvar essa informação aqui, que é a senha que a gente pegou. Então a senha que você pegar aqui vai sempre salvando em um arquivo, tá? Salva num arquivo de texto e tal. Bom, continuando, na aula 1, na aula 0 eu também não ensinei você a fechar a sua conexão, né? Então você pode usar o comando aqui exit para fechar a sua conexão e voltar para o seu computador normal. Então aqui eu já copiei a minha senha e eu vou agora no level 1. Aqui fala que a senha do level 1 está em um arquivo chamado tracinho. Né? Então beleza. Aqui agora eu vou me conectar com o usuário Bandit 1. Mesmo comando, mesma ideia. Só que agora usuário 1, senha do usuário 1. Pronto, me conectei que agora é o usuário 1. E eu posso ver essa informação mesmo, né? Porque falou que tem um arquivo chamado tracinho. Eu dou um ls aqui, realmente tem um arquivo chamado tracinho. Se a gente for olhar agora, o dono desse arquivo é o usuário 2 e o grupo desse arquivo é o Bandit 1. Eu estou no grupo Bandit 1, então eu posso ver o conteúdo desse arquivo. Então se eu tentar rodar o cat aqui, ele fica uma tela preta e não deixa eu visualizar, né? Por que eu não consigo ver? Bom, todos os programas que a gente está usando aqui, né? Os parâmetros, os comandos, digamos assim, eles possuem parâmetros. E o que são os parâmetros? Igual a gente está vendo aqui, por exemplo, o ls-l é um parâmetro, né, que mostra, que visualiza os arquivos aqui de forma de lista. Eu posso passar ele normal, só que ele tem o seu parâmetro. Eu posso ver um pouco mais sobre os parâmetros com o traço help. E aqui eu vejo mais parâmetros, né? Inclusive, um muito bom que a gente vai passar a utilizar é esse A aqui, ó. Né? Então, eu posso passar o parâmetro A. O que o parâmetro A faz? Ele me mostra conteúdos ocultos, conteúdos que estão dentro desse arquivo, só que conteúdos ocultos. E o ls não é o único que tem parâmetros. O cat também tem vários parâmetros. A gente pode ver em quase todos os programas, você pode ver os parâmetros que ele permite com o traço help ou o traço H. Normalmente vai ser sempre um desses dois. E aqui ele também mostra alguns dos diversos parâmetros que o cat tem. Então quando eu passo um cat e um tracinho, ele não entende isso como um arquivo, ele entende isso como um parâmetro. Ele, ele entende isso como um caractere especial. Então, a gente não pode simplesmente rodar um cat aqui e o tracinho, ele não vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer aqui no caso? Para eu printar esse arquivo, eu tenho que passar o caminho desse arquivo. Não basta só passar o nome do arquivo. Então, como que eu passo o caminho desse arquivo? Eu vou passar o ponto barra tracinho. Agora, eu consigo visualizar o arquivo. Por que eu tenho que passar o arquivo? Né? Porque isso aqui é um parâmetro. E o que significa esse ponto barra? Esse ponto barra, ele significa o diretório atual. Então, por exemplo, sempre que você lembra que quando eu dei o ls na verdade, quando eu dei o lsa, né, quando eu dei o lsa, tem alguns arquivos ocultos aqui, e entre esses dois arquivos ocultos tem um ponto e dois pontos, né, que são pastas, inclusive. Se a gente dá uma olhada aqui, são pastas. É uma pasta ponto e a pasta ponto ponto. Isso aqui é mais como uma representação, digamos assim, esses dois pontos aqui, esses dois diretórios aqui são mais bem como uma representação. O ponto, ele representa o diretório atual que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu posso utilizar qualquer comando, eu posso tentar mover um arquivo, renomear um arquivo, que eu não vou conseguir mostrar, pelo menos a gente vai ver isso mais pra frente, utilizando o ponto, né, como referência. E o ponto, ele representa o diretório anterior, né? Ou seja, é como se fosse uma estrutura de diretórios. Você tem uma pasta, dentro da pasta você tem uma outra pasta. E aqui no terminal, por exemplo, é para você voltar, é para a pasta anterior que você estava, você vai usar o dois pontos. Então é mais bem isso. Então, bem, aqui a gente pegou a senha do nosso usuário número 2 e é isso. Vou finalizar a minha conexão. Eu esqueci de fazer isso no último. Salva a senha e é isso.